Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 16. Livro do profeta Daniel, capítulo número 1, até o verso número 16. Livro do profeta Daniel, capítulo número 1, verso número 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abednego. Os irmãos, por favor, o verso número 8, diz assim, os irmãos, resolveu... Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou-lhes deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Feche os seus olhos, meus amados, e vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele continue a falar aos nossos corações nesse momento. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, nós estamos aqui, ó Deus, e te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo que está aqui reunido. Que não seja eu, Mateus, mas o teu Santo Espírito que habita em mim possa falar ao coração do teu povo, a qual o Espírito Santo habita no meio deles. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Instrua-nos de acordo com a tua palavra. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados, eu não sei quantos dos irmãos nas últimas 2 semanas tiveram noites um pouco difíceis para dormir
por conta dos Jogos Olímpicos? Futebol, vôlei, handebol, judô, canoagem. Alguns vão dizer que os Jogos Olímpicos são a celebração dos povos, a união de todos os povos em prol de um objetivo comum, de disputarem medalhas, subirem nos pódios, e então os melhores, os mais fortes, os que vão mais alto, eles vencem. É curioso porque todos os Jogos Olímpicos têm um momento que é a cerimônia de abertura. E desde a Olimpíada, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro em 2016, existe uma delegação, como assim é chamado os países que vão entrando, que não pertence a nenhum país. Tem a delegação da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, da Guiné-Bissau, do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão. Mas entrou também uma delegação que era dos refugiados. Aquelas pessoas que nasceram em um território do globo, mas que, por algum motivo, e via de regra um motivo político e de guerra, não se encontram mais no seu país, não se encontra mais na sua querência, não se encontra mais na sua terra natal. E esse povo ainda assim tem o direito de competir, sendo o time dos refugiados. Refugiado é um povo que sai do seu país e encontra refúgio, asilo, depois de ter sido, via de regra, expulso do seu país. E é mais ou menos isso o que o texto que nós acabamos de ler está tratando. O texto fala a respeito de pessoas que foram expulsas da sua terra, pessoas que foram arrancadas do seu lar, pessoas que saíram da cidade natal, saíram do seu país de origem e foram para um outro local à força. Mas o tempo todo nós percebemos nessa história registrada pelo profeta Daniel aquilo que o Senhor tinha reservado para a história do seu povo. Um homem que, mesmo sendo tão jovem, estava decidido a amar a Deus acima de todas as coisas e rejeitar as coisas aqui dessa terra. É por isso, meus amados, que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa tarde, início de noite tão agradável, a respeito das marcas do servo fiel. E a primeira marca de um servo fiel é que ele permanece firme em meio às circunstâncias. O texto que nós acabamos de ler, registrado no livro do profeta Daniel, tem um contexto muito próprio. O povo de Deus estava vivendo uma degradação espiritual. É registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo número 36, verso de 14, que diz assim: todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, segundo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em si para Jerusalém. O reino já tinha sido dividido. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 10 tribos, a capital em Jerusalém, o rei era Jeoaquim, mas o povo estava vivendo longe de Deus. O povo estava vivendo distante do Senhor. Era o povo que Deus tinha chamado para si. Era o povo que, via de regra, costumeiramente, estava adentrando ao santuário através do sumo sacerdote para oferecer sacrifícios, mas isso não significava nada, porque esse povo estava longe de Deus. E por causa do pecado do povo, Deus resolve punir toda a nação. Meus irmãos, aqui fica um primeiro entendimento para nós, nesse momento. O Senhor reprova, abomina o pecado. Nós não podemos esquecer disso. Porque muitas vezes nós temos uma tendência natural
de entendermos que o pecado, ele é algo que pode ser aceito na nossa vida. Mas Deus, ele reprova o pecado. Ele reprova o pecado de uma maneira tão grande. O Senhor tem tanta aversão ao pecado, que bastou o homem pecar apenas uma vez, uma única vez, foi a quantidade que Adão desobedeceu ao Senhor, que Adão pecou contra o Senhor, para que houvesse toda a separação entre o homem e Deus. Adão não teve que ficar pecando várias vezes para que Deus olhasse assim e disse, é verdade, então, poxa, Adão, não deu certo, né? Então vamos resolver expulsar você do jardim. Não, apenas uma única vez. A prova cabal que o Senhor não tem nenhum tipo de relação com o pecado é quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e os nossos pecados estavam sobre ele, até mesmo o Pai o abandonou, porque o Senhor não compactua com o pecado. E por causa do pecado, o Senhor resolveu levantar um povo chamado de Babilônia para tragar o povo de Israel, o povo de Judá. Os caldeus, ou os babilônicos, como eram chamados, eram um povo perverso, marcado pela sua brutalidade. E olha que coisa interessante, nós podemos perceber no verso número 2, é que a Babilônia, ela vem para invadir a Judá, vem para invadir o povo de Deus, porque o Senhor entregou. É o Senhor que diz, vocês vão vir e vocês vão dominar o meu povo. Meus amados, muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias que estão à nossa volta. Às vezes circunstâncias que nos fazem questionar até mesmo a existência de Deus. Mas em tudo, o Senhor governa. Em tudo o Senhor está dominando a história, e Ele governa o mundo e o universo com a sua mão poderosa. E até mesmo a situação mais difícil, mais complexa, mais adversa que nós possamos passar, o Senhor está controlando. Então aqueles jovens se veem em um cenário agora de guerra. Os caldeus vêm e retiram, depois de sangrentas batalhas, os caldeus, eles retiram a parte dos jovens e levam até a corte da Babilônia. Sabe por que eles fizeram isso? Era uma tática de guerra. Uma forma que os caldeus ou os babilônicos, eles tinham de dominar as nações, era da seguinte forma: eles dominavam o povo, pegavam as pessoas mais influentes, e geralmente os filhos da linhagem real, os nobres e os mais novos, e levavam para dentro do seu povo, ensinava a língua, ensinava a cultura, e depois fazia com que esses jovens voltassem, e agora com a mente completamente transformada, eles iriam inculcar o seu pensamento na mente de outros povos. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. O mundo ainda tem esse sistema. Eles raptam, eles capturam os nossos jovens, os nossos adolescentes e também as nossas crianças, e querem inculcar um sistema maligno e diabólico em suas mentes e em seus corações, e dizer que é normal, e dizer que é comum, e dizer que é aceitável. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são retirados dos seus lares. E acontece uma série de fatores que é curiosa. Porque esses jovens têm agora os seus nomes mudados. E embora para a gente o nome não tenha tanto significado, ou não tenha tanta importância, alguns têm o nome só porque era o nome do pai, não que isso não seja importante, mas naquela época, e para o povo de Israel, o nome dizia muito a respeito de quem eram as pessoas. Via de regra, os seus nomes adoravam a Deus. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus é misericordioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus ajuda. Eles têm os seus nomes mudados.
Só que além de ter os seus nomes mudados, eles agora iriam aprender toda a cultura da Babilônia. E é interessante nós entendermos isso, porque naquela época aqueles homens estudavam uma mistura de astronomia, que é o estudo dos astros, e astrologia, que é um movimento místico dos astros, das estrelas, da lua, do sol, e como isso influencia na vida das pessoas. A astronomia e a astrologia tinha completa ligação com a religião deles. E eles foram obrigados a estudar. O texto diz para nós que quando essas duas coisas aconteceram, Daniel, Misael e Ananias ficaram tranquilos. Mas o texto nos diz, e esse já é o segundo aspecto, a segunda marca de um servo fiel, porque ele tem coragem para tomar as suas decisões, é que ia ter uma terceira mudança na vida daqueles jovens. E a terceira mudança seria da comida. Eles deveriam comer aquilo que os babilônicos comiam. E sabe o que aconteceu aqui? Eles não aceitaram. Olha que coisa curiosa. Tiveram seus nomes mudados. Nenhuma reclamação, nenhuma objeção. Tiveram que estudar a religião deles, os deuses deles. Nenhuma objeção. Vocês vão ter que comer a nossa comida. Não, isso aí nós não vamos fazer. Por que isso? É curioso porque a comida é algo que nos marca muito. Lembro-me quando eu fui para a África junto com o pastor Marcos, e a gente pôde experimentar as comidas típicas da Guiné-Bissau. Comemos um dia, no encontro dos vocacionados, uma comida lá de Cabo Verde. Qual é o nome da comida? Cachupa. Muito boa, diga-se de passagem, que foi o pastor Marcos que fez. Muito boa. Comi uma vez com o pastor Sabino, escalada, que eu não gostei muito. Mas a comida é algo que naturalmente, quando nós vamos para uma outra região, nós não temos problema em comer. Não sei quantos irmãos aqui já puderam ir lá para o sul do país, e aqueles que vão para o Rio Grande do Sul querem comer um churrasco. Vão para Minas Gerais, querem comer pão de queijo. Vão lá para o norte e querem comer tacacá. Vão para o Mato Grosso e querem comer peixe. Vem aqui para o Nordeste, quer comer um cuscuzinho. Nós não temos problema em nos adaptarmos e comermos as comidas dos locais onde nós visitamos. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não querem isso. As outras coisas eles não têm problema, mas com a comida eles dizem, não, nós não vamos fazer isso. E o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é porque a comida que estava sendo oferecida a eles feria diretamente aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles. E possivelmente muitos teólogos colocam isso, e eu faço coro com eles, o entendimento de que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, e geralmente o momento que eles iriam comer eram verdadeiras festas de adoração aos seus ídolos. Por isso, eles dizem que não irão se contaminar. Meus amados, imagine o cenário que está sendo descrito aqui a nós. Daniel, Misael, Ananias e Azarias estão longe da sua casa. Eles são jovens. Daniel, ele tinha mais ou menos 16 a 18 anos de idade. Imagine você jovem, vocês adolescentes, jovens, novos, podendo viajar, indo para outro país, não tem pai, não tem mãe, não tem um pastor da igreja, não tem ninguém próximo, e você pode desfrutar e fazer o que quiser, sem que ninguém possa impor a você, e então você está livre para desfrutar de uma outra cultura.
Mas aqueles jovens entendem que amar a Deus acima de todas as coisas independe das circunstâncias em que estamos inseridos. Amar a Deus acima de todas as coisas não diz respeito a uma situação fácil, confortável ou favorável para nós. Eles resolvem firmemente não se contaminarem. Eles têm coragem para tomar a sua decisão. E aqui, eles sabiam que poderiam perder as suas vidas. Muitas vezes nós escutamos pelas igrejas que as pessoas estariam dispostas a tomar um tiro em nome do Evangelho. Se chegasse aqui alguém e dissesse: você é cristão, e você diz que é, e a pessoa diz: negue a Jesus, então você morre. A pessoa diz: eu tomaria um tiro, pastor, eu morreria. Mas são as mesmas pessoas que, quando alguém levanta a sobrancelha assim na escola ou no trabalho e questiona as atitudes, baixa a guarda, retrocede e aceita o que o mundo diz. Diz que receberia um tiro por causa de Cristo, mas tem medo da aprovação dos homens. Diz que morreria por causa do Evangelho, mas não tem coragem de testemunhar a respeito de Jesus Cristo e viver uma vida de santidade aonde quer que esteja. Não se engane, você não levaria um tiro. Nós estamos vendo as marcas de um servo fiel. Nós vimos em primeiro lugar que o servo fiel, ele permanece firme em meio às circunstâncias. Em segundo lugar, o servo fiel tem coragem para tomar as suas decisões. E em terceiro lugar, o servo fiel confia na misericórdia de Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Porque o texto que nós acabamos de ler nos narra um cenário de que Daniel e os seus amigos estão em um ponto de tensão. Eles dizem que eles não querem se contaminar, mesmo sabendo que aquilo poderia causar a sua morte. Mas eu quero que, por favor, os irmãos abram suas Bíblias em Daniel capítulo 1 e leiam, por favor, o verso de número 15. Os irmãos, por favor, todos juntos, a uma só voz, Daniel capítulo número 1, verso de número 15. Vamos lá, a igreja, no fim... Olha que coisa interessante. É curioso essa história, e eu confesso que particularmente tem algumas histórias da Bíblia que eu queria pregar, sem que as pessoas soubessem o final. Porque sabendo o final, que Deus ia abençoar e que eles iam estar tudo bem, a gente poderia ter esse sentimento de: eu também faria isso. Aqui, no final Deus abençoou. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias não sabiam o que ia acontecer com a vida deles. Da mesma forma com Jó. Jó não sabia que no final Deus iria o abençoar, multiplicar os seus bens, fazer com que eles tivessem outros filhos. Jó não sabia o final da sua história. Daniel também não sabia. Mas Daniel sabia de uma única coisa: que Deus estava no comando de tudo. Para vocês que são adolescentes e estão começando a vida, assim como eu, é um dia do adolescente, dirigido por adolescentes, chamaram um adolescente para pregar. Só um pouquinho de barba, mas chamaram também um adolescente para pregar. Vocês que estão começando a vida, vocês serão desafiados diariamente, até mesmo de maneira sutil, a questionarem a Bíblia como autoridade de Deus. Vocês serão indagados a respeito da sua fé. Os seus amigos, ou aqueles que se dizem amigos,
Questionarão inclusive o porquê você obedece o seu pai, ou você dá ouvidos a um homem que sobe num púlpito de madeira e começa a falar um monte de coisa que ninguém sabe se é verdade. Vocês desde muito cedo serão desafiados a isso. Para vocês que são adolescentes, guardem isso de todo o coração. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mais vale agradar o Criador do que as criaturas. Mais vale servir a Deus do que servir mãos humanas que só esperam o momento certo para retirar tudo de vocês. Mas eu tenho certeza de que isso que eu estou falando também serve para toda a igreja, porque nós somos constantemente desafiados a de fato vivermos com o nosso coração devoto a Deus, confiados que Ele é quem sustenta. Daniel não sabia o final da sua história, mas ele sabia que Deus estava conduzindo. Passou 10 dias. E Daniel estava só comendo junto com seus amigos legumes e água. Aqui não é nenhum motivo para ser vegetariano, não tem nada a ver com isso. O problema aqui também não é simplesmente o tipo de comida. O problema não está na comida em si, mas está no fato de querer agradar a Deus. O problema não era a dieta, se era carne ou não carne, se era folhas ou não folhas, legumes e verduras ou não, vinho ou água, não, o problema não era esse. A grande questão é que Daniel resolveu fazer a vontade de Deus. E meus amados, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que ela é boa, perfeita e agradável e é o melhor, mesmo que as circunstâncias não pareçam. Quem disse que a pandemia está sendo algo ruim? Credo, pastor. Fala isso não. Tem gente morrendo. Tem gente sendo entubada. Não chegou a vacina para todo mundo ainda. É claro que está sendo algo ruim. Sim, as mortes são ruins. Nós choramos, nós lamentamos. Perdemos entes queridos. Perdemos pessoas próximas. Mas Deus tem trabalhado no seu povo nesse momento também. A igreja do Senhor tem dado frutos também. Tem sido tempo de começar a peneira do joio e do trigo. Tem sido tempo em que Deus está de fato mostrando-se ao povo e revelando-se, e aqueles que de fato são do Senhor têm permanecido firmes, e aqueles que não são do Senhor têm aberto mão disso. E também tem sido tempo de revelarmos em quem nós confiamos, porque a pandemia tem mostrado que nem o poder político, nem o poder econômico, nem o poder da ciência pode resolver nada na vida dos homens se Deus não der a última palavra. Devemos nos prevenir? Sim. Usar máscaras, com certeza. Distanciamento, é claro. Álcool em gel também. Vacina, por favor. Mas sabemos que para o principal e maior problema da nossa vida, para o principal problema na vida da humanidade, que é o pecado, o Senhor já providenciou salvação, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa história, os nossos olhos não devem estar em Daniel como um grande personagem ou herói, mas está olhando para o Deus de Daniel, que conduziu a história, para o Deus de Daniel, que é soberano sobre tudo e todos, para o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que está aqui presente, o Deus que reina, o Deus que governa tudo e a todos, o Deus soberano do universo. E a nós,
nos cabe sermos servos fiéis a Ele. O texto nos desafia, meus irmãos. Nos desafia, em primeiro lugar, a nós não temermos os homens. O temor dos homens é algo escravizador, sabia? O temor dos homens é algo escravizador. A gente ficar pensando naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, ficarmos pensando e confabulando aquilo que alguém pode fazer, e então nós nos tornamos escravos dos pensamentos alheios. Um parênteses, eu não estou dizendo que nós não devemos dar ouvidos, nem conselhos, e nem sermos pessoas agradáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas guiar as nossas atitudes, a nossa mente e o nosso coração para sermos aprovados pelos homens, principalmente por um sistema corrupto e mundano. Meus amados, isso é escravizador. Talvez você aqui nessa noite possa ser uma pessoa que tenha graves problemas com o temor dos homens. Geralmente adolescentes ou pessoas mais novas têm isso, porque revelam a insegurança de serem aceitos pelos grupos da escola, aceitos pelos grupos na faculdade, mas mais uma vez isso se aplica à igreja como geral, porque nós queremos ser aceitos. E sabe qual é o grande problema do temor dos homens? O orgulho no nosso coração. Porque nós nos amamos tanto que nós queremos que todos nos amem, todos nos aplaudam, todos reconheçam a nossa capacidade de sermos espetaculares. E quando as pessoas simplesmente não nos notam, nós ficamos mal, tristes, abatidos, desesperados, porque nós preferimos agradar os homens do que a Deus. Um segundo desafio que o texto nos traz é que nós não podemos negociar com o pecado. Meus amados, Deus, Ele pune os pecadores que não se arrependem. Os pecadores que não se voltam à cruz de Cristo. E presta atenção, meus amados, você que está vindo constantemente à igreja, você que está assistindo no canal, ou que um dia possa ser que escute essa mensagem, a mensagem do Senhor, a mensagem que vem da parte de Deus e vai sendo semeado no seu coração, você é eternamente responsável por aquilo que você escuta. Porque a mensagem que está sendo anunciada é de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores, e Ele não negocia com pecadores que não se arrependem. E a igreja, ela criou um termo para alguns tipos de pecado, que é pecado de estimação. Eu particularmente não gosto dessa expressão, porque fica parecendo que é algo que está ali, né, e é tão fofinho, a gente convive tão bem. Não, meus amados, não é pecado de estimação não, é um hábito escravizador. É um hábito que domina muitas vezes a mente e o coração. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos separados. Nós somos chamados para firmemente não nos contaminarmos com o mundo. Não existe nenhum tipo de relação entre igreja e pecado. Ou não deveria existir. Nós somos chamados para sermos um povo puro e santo, que ama a Deus mais do que tudo. E chega ao nosso terceiro e último desafio, que é nós nos apegarmos a Deus. Meus amados, o Senhor Deus deve ser a nossa única razão de existir. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, por quem Ele é e por quem nós somos, cada vez mais nós devemos nos apegar a Deus. Um pastor muito famoso nos Estados Unidos, conhecido como um grande avivalista e um grande pregador do evangelho, chamado Billy Graham, um homem que foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos, um homem que foi responsável para que várias pessoas se achegassem a Cristo.
Certa vez, pastor Billy Graham estava com seu netinho, e o seu neto perguntou assim: vovô, o senhor é um homem que andou com presidentes dos Estados Unidos, o senhor foi o único homem que pôde viajar no dia 12 de setembro de 2001 nos Estados Unidos de avião, porque depois do atentado de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, todos os aeroportos dos Estados Unidos estavam fechados, e somente o aeroporto que levou o avião do pastor Billy Graham lá para Washington era o único que estava autorizado a sobrevoar o céu dos Estados Unidos. Vovô, o senhor foi o homem que várias pessoas queriam conhecer, e todos dizem que a sua principal marca é a humildade. Como o senhor consegue ter essa marca tão profunda de humildade, sendo um homem tão relevante e importante para várias pessoas? E o pastor Billy Graham voltou-se para o seu neto e disse: todas as manhãs quando eu acordo, que eu leio a Bíblia, e a Bíblia fala de quem Deus é e de quem eu sou. Eu passo o restante do dia lembrando que eu não sou nada e que eu devo me apegar cada vez mais ao meu Deus. Devemos chegar ao final das nossas vidas, e mesmo que doenças como Alzheimer possam bater na nossa mente, duas coisas nós jamais podemos esquecer: que nós somos pecadores e que Jesus salva pecadores. Meus amados, nós também somos como refugiados. Nós também somos como peregrinos. Nós não estamos na nossa pátria verdadeira. Você pode olhar na sua cédula de identidade, ou no seu passaporte, ou na sua carteira de motorista, que vai estar lá escrito brasileiro ou brasileira. Mas se você olhar bem, com muita atenção, não para essa cédula, mas para a Bíblia, vai dizer que você é cidadão de outro lugar, você é cidadão dos céus, e nós estamos de passagem, e por isso, enquanto nós estivermos aqui, nós devemos ser como servos fiéis, que não se contaminam, que têm firmeza para tomar as suas decisões, e que se apegam confiadamente no Senhor.